Bia, vamos seguindo por aqui. Eu queria voltar a entrar em economia com você, mas para a gente trazer um destaque que está bem em evidência na nossa home do UOL, se a gente puder até abrir a página aqui, que é sobre o preço do café, que entristece todo mundo aqui no Brasil, principalmente com a notícia da perspectiva de melhora nesse valor, que está só para 2026, que a gente pode esperar uma queda. Trazendo aqui mais informações dessa reportagem, que é manchete agora aqui na nossa página do café. O preço do café dobra e perspectiva de queda fica apenas para 2026. A gente traz os detalhes certinho, gente. O grão do café torrado e moído saltou 98,4% em um ano e meio. Só no mês passado, o aumento foi de quase 5%. Aí, diante da alta dos preços, é claro, a gente tem como resposta da população a compra do café caindo 16% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado, isso de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café. E aí a estimativa, como a gente já trouxe aqui, é de que a redução venha só no ano que vem. As expectativas ligadas aos resultados das próximas safras, principalmente nas colheitas do Brasil e no Vietnã, os dois maiores produtores de café do mundo. A Organização Internacional do Café cita uma tempestade perfeita com as mudanças no clima das principais regiões produtoras e as incertezas no cenário geopolítico, que contribuem também para a variação nos preços em diversos países. Também tem o avanço de mercados internacionais, como o consumo na China do café. Eu lembro que quando a gente começou a tratar muito esse assunto aqui no programa, Bia, a gente trazia esses fatores para além de questões internas que a gente sempre escuta quando vê altas de preço, né? Falando de questões do governo, de questões de decisões políticas, mas aqui a gente tem o que se trata, o que os especialistas falam como tempestade perfeita, essa união dos fatores logo em cima do nosso cafezinho, que a gente vê na prateleira do mercado está cada vez mais alta, e por isso também as quedas nas compras dos brasileiros, hein, Bia? A perspectiva, então, para o preço começar a cair só ano que vem, mas o que tem sido feito para equilibrar essa situação de um item tão necessário, Bia, aqui no país? Pois é, Natália, uma situação que reúne questão climática, né, questão de geopolítica, questão de demanda e oferta global, né, de produção. Então, tem uma série de itens aí que explicam, como você vinha falando e como a reportagem vinha falando, essa tal tempestade perfeita que faz o preço do café subir, que é uma má notícia para todos nós, né, brasileiros que consumimos bastante café. E é uma má notícia também para o governo, né, Natália? Porque nas contas ali da questão de como recuperar essa aprovação entre a população, o governo conta com uma inflação de alimentos arrefecida aqui no segundo semestre, né? Eles consideram que o pior da inflação de alimentos já passou, que foi no final do ano passado e começo deste ano, e que agora os preços estão entrando num outro patamar, e que, portanto, essa sensação de desconforto ao fazer as compras do mês, ela vai melhorar e que isso tende a se refletir na popularidade do governo. É isso que o governo espera. Agora, se a gente tem um item que é tão importante para o brasileiro como o café, aí sem uma perspectiva de melhora tão clara nos preços, de redução tão clara, pelo menos no médio e curto prazo, né? Essa própria matéria fala no ano que vem, mas que algum alívio pode ser começado a ser sentido aí em outubro, setembro, outubro, alguma coisa assim, né? No preço do café. Mas ainda assim, quando a gente tem um item que é um item muito simbólico e muito presente no dia a dia das pessoas com um preço elevado, isso vira um problema para o governo, político também, né? Ainda que do ponto de vista econômico, muitos desses fatores, como você mencionou, sejam fatores que não estão diretamente ligados à nossa produção nacional, e, portanto, sejam de difícil resolução, difícil cobrar uma medida que considere, por exemplo, as questões geopolíticas, né? E de mudança no ritmo de consumo no mercado global. Então, vira de novo um problema para o governo, porque se ele não consegue controlar, se ele não consegue resolver, vai ficar só assistindo, de fato, esse preço do café subir.
Eu lembro que na época que a gente começou a falar disso, também fiquei um pouco obcecada em pesquisar essa alta do café lá na China, né? O pessoal que não tinha o hábito de tomar tanto café e tá virando uma febre, inclusive com várias redes. Olha a Yolanda levantando ali para graciar o nosso programa durante a fala. Vai tomar o cafezinho dela, Bia, mas a gente vendo essa mudança. Oi? Bom dia, Yolanda! Acordou, né? Falaram de café. Bom dia, deixa eu mostrar meus lindos olhos aqui nessa tela do All News. Obrigada, pessoal, já tô indo embora.